O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, essa palavra deve deixar um ensinamento para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa vida como discípulos missionários, para que nós caminhemos neste mundo orientados por essa palavra, caminhando segundo a vontade de Deus, porque Deus revela a sua vontade para cada um de nós através da sua palavra. Eis porque nós devemos estar atentos a ouvir essa palavra. Devemos fazê-lo com atenção, com docilidade, com o desejo de crescer na fé e, sobretudo, o desejo de colocar em prática essa palavra, realizando a vontade e o projeto de Deus em relação a nós, em relação à igreja, em relação ao mundo. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje que Moisés constrói um santuário e coloca nesse santuário a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é um dos sinais da presença de Deus no meio do seu povo. O povo que caminha pelo deserto rumo à terra prometida. É um povo que caminha sustentado e guiado pelo próprio Deus. Deus se manifesta àquele povo e mostra o caminho, a direção, o rumo que este povo deve seguir. Se este povo seguir a direção que Deus aponta para ele, ele chegará com certeza à terra prometida, à terra da liberdade, à terra da felicidade. Mas se não obedecerem a Deus, se não seguirem o caminho apontado por Deus, eles irão se desviar do caminho e não chegarão à meta. Seguir o caminho apontado por Deus, buscar a vontade de Deus, não significa não encontrar dificuldades ao longo do caminho, não significa estar preservado das provações, mas significa que Deus está com este povo.
e que ele não caminha sozinho, que Deus é o seu sustento, que Deus não o abandona. E quem caminha guiado por Deus, confiando em Deus, pode ter a certeza que chegará à meta. Portanto, nós somos convidados hoje a nos deixar guiar por Deus. Deus está presente em nossa vida. Aquele povo, o povo judeu, se orgulhava dizendo que nenhum povo tem o seu Deus tão próximo de si cada vez que o invoca como nós, diziam eles, temos o nosso Deus cada vez que nós o invocamos. Portanto, um Deus presente na vida daquele povo, eles sentem esta presença, por isso se orgulham de ter um Deus tão próximo, um Deus misericordioso, um Deus que é bom e que jamais abandona o seu povo. A liturgia da palavra, portanto, ensina para nós hoje que a igreja deve ser o lugar da presença de Deus. Nós frequentamos este templo e podemos dizer com toda certeza: Deus aqui está presente, mais do que como estava presente naquele santuário construído por Moisés. Deus se torna presente em nosso meio cada vez que nós nos reunimos, porque Jesus disse: todas as vezes que vos reunirdes, eu estarei no meio de vocês. E onde está Jesus, nós sabemos, está o Pai, está o Espírito Santo. Portanto, Deus está presente em nosso meio porque nós nos reunimos como comunidade para celebrar, para glorificar, para agradecer a Deus. Deus se torna presente em nosso meio através da palavra, porque Deus fala para nós também hoje. Por isso que nós devemos escutar essa voz com fé, com atenção, porque as palavras de Deus são sempre atuais, e Ele fala para nós hoje, segundo as nossas necessidades, para que nós também hoje, observando a sua palavra, observando os seus mandamentos, nós alcancemos a meta. Deus nos chama, cada um de nós, para a realização de uma missão. A cada um de nós Ele deu uma vocação. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. E para nós realizarmos essa missão, essa vocação, é necessário que nós saibamos discernir esse chamado. E isso acontece através da palavra de Deus. Essa palavra acolhida, essa palavra meditada, essa palavra que se faz oração. Portanto, Deus fala também para nós hoje. Ele está presente nesta palavra que nós ouvimos. Deus está presente na Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. Não é um simbolismo, mas é uma realidade. Nós podemos chegar aqui na igreja e adorarmos o Senhor nosso Deus, porque Jesus, o Filho de Deus, está aqui. Aquele que se entregou por nós, aquele que deu a vida por nós, aquele que morreu, glorificou e ressuscitou, e está na glória junto do Pai, está também aqui junto de nós.
na Eucaristia. Portanto, nosso Deus está presente aqui conosco. E muito mais, nós podemos recebê-lo em nossa vida, em nosso coração. Podemos entrar em comunhão com Deus cada vez que nós recebemos Jesus na Eucaristia. Podemos dizer que é Deus que se faz presente em cada um de nós. E quanto nos conforta, irmãos e irmãs, saber que Deus mora no meio de nós e que Deus se faz presente no coração, na vida de cada um de nós. Deus é onipresente, isto é, Ele está presente em todas as coisas, em todo o criado. Tudo reflete a presença, a grandeza de Deus. Mas esse Deus onipresente e onipotente está presente na nossa vida. Existe uma presença que nós podemos dizer, uma presença geral de Deus em todas as coisas, mas existe também uma presença pessoal. Nós podemos conversar, dialogar com o Senhor. Ele está aqui, Ele está comigo. A oração é justamente essa fé num Deus pessoal, num Deus que me escuta, num Deus que é amor. Eu posso falar com Ele. O livro do Êxodo, que nós estamos lendo, muitas vezes fala que Moisés se encontrava com Deus, conversava com Deus, face a face. E nós, mais do que Moisés, podemos conversar com o Senhor, podemos conversar com Jesus. Isso, portanto, nos conforta. Nós podemos nos encontrar pessoalmente com Jesus. Jesus, o Verbo de Deus, que armou a sua tenda no meio de nós, no meio da humanidade. Armou a sua tenda em nós, quis ficar em nós. Deus se torna presente na vida da Virgem Maria. Na ladainha, nós invocamos a Virgem Maria como Arca da Aliança. O que significa? Por que Maria é a Arca da Aliança? Nós ouvimos na primeira leitura que Deus se fazia presente naquela arca que Moisés colocou no templo que ele construiu. Deus se fazia presente. O Filho de Deus se fez presente no seio da Virgem Maria. Ela carregou no seu ventre Jesus, o Filho de Deus. Portanto, ela é a Arca da Aliança, com propriedade. Nós podemos chamá-la Arca da Aliança. A Virgem Maria se tornou morada de Deus. Sobre ela desceu o Espírito Santo, que gerou do seu ventre Jesus, o Filho de Deus. E nós devemos então agradecer ao Senhor, este mesmo Jesus, este mesmo o Verbo encarnado, aquele que assumiu um corpo no seio da Virgem Maria, Ele quer também habitar em nós, quer entrar em comunhão conosco. Isso porque nós devemos então agradecer ao Senhor e preparar o nosso coração para que nós mesmos sejamos também um templo onde Deus possa habitar. Vós sois o templo de Deus, nos diz o apóstolo. Nós somos o templo de Deus. E nós nos tornamos esse templo quando nós procuramos preparar o nosso coração para acolher
o Senhor Jesus e nos deixar moldar, nos deixar conduzir e fazer com que a nossa vida seja uma expressão dessa presença. Eis porque nós somos chamados a ser luz, como diz o próprio Jesus, sermos luz. Jesus nos ensina através das parábolas, e hoje nós ouvimos mais uma vez esta parábola que Jesus diz que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo, peixes bons, peixes comestíveis e peixes que não servem e que são jogados fora. Jesus conta essa parábola para dizer que no reino de Deus todos são chamados, todos podem fazer parte. Não existe uma seleção entre os bons e os maus, justos e os injustos. Por isso nós não podemos de maneira alguma fazer acepção, distinção das pessoas. A igreja onde o reino de Deus está presente não é uma igreja para os bons, ou só para os bons, ou só para os justos, ou só para os santos. Nós não podemos nem mesmo fazer essa distinção, porque nós não temos essa capacidade, não temos o discernimento. E todos nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Portanto, Jesus nos convida à paciência. Chegará o tempo em que o próprio Deus fará essa distinção. Por enquanto, é tempo que Ele nos dá para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Os peixes bons, ou melhor, os peixes ruins não podem ser transformados em peixes bons. Enquanto que na igreja, as pessoas que talvez não tenham a conduta de acordo com a vontade de Deus, que não estão seguindo o caminho certo, podem ser transformadas em pessoas boas, em pessoas honestas, em pessoas dignas. E quantas vezes não acontece isso? Nós temos dentro de nós virtudes, aspectos bons, desejos bons, sentimentos bons, assim como nós temos também sentimentos negativos, desejos errados e praticamos também coisas erradas. Mas todos nós recebemos a graça que Deus nos dá e nos dá um tempo para a nossa conversão, para a nossa mudança. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos dê a graça da conversão. Nós que estamos no seu reino, nós participamos da sua igreja, ouvimos a sua palavra, recebemos a Eucaristia, tudo isso deve ser para nós alento, força, para que nós, escutando a palavra, nos alimentando do próprio Senhor, tenhamos a força para prosseguirmos na nossa caminhada, sem jamais desistirmos. O povo de Deus caminhou pelo deserto, sustentado pelo próprio Deus, seguindo o caminho que Deus apontava. Também nós chegaremos à meta que Ele aponta para cada um de nós, se nós seguirmos a sua palavra, a sua orientação, se nós formos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, alimentando-nos dele e seguindo atrás dele, carregando a nossa cruz, na certeza de que ele está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.